19 anos podem se inscrever, ou seja, eu não posso mais, de 9 a 19 de março, para concorrer às 2 vagas. Na verdade, ninguém aqui pode, né? Já tudo passado da idade. Deixa eu cumprimentar o Tiago. Tudo bem, Tiago? Boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Tudo certo. Bem-vindo mais uma vez aí, né? Muito obrigado. Tiago, que é o diretor também lá da escola Dr. Carlos Moritz, do Zantão, né? Sempre estamos aí para falar da escola, né? Mas hoje vamos falar de intercâmbio, Alemanha, intercâmbio. É verdade. Deixa eu cumprimentar aqui as meninas, a Laura. Tudo bem, Laura? Oi, boa tarde. Tudo bem? Tudo certo. E também a Sabrina, isso? Deixa eu ver se é essa Sabrina. Tudo certo, Sabrina? Tudo certo. Pode falar um pouquinho mais perto do microfone, tá? Deixa eu começar com elas, Thiago. Hoje eu vou começar com elas. Como é que foi a experiência de vocês? As duas foram juntas pro intercâmbio? Isso, fomos juntas. Como é que foi essa experiência de vocês? Pra mim, o intercâmbio começou antes da gente chegar no aeroporto, antes de tudo isso, né? Foi uma experiência muito incrível, porque eu pude ter muito mais autonomia. Em diversos fatores, desde a parte de tirar o passaporte até a gente embarcar no avião e viver essa experiência meio louca, mas muito, muito incrível. Foi uma experiência muito, muito boa. Essa foi na Alemanha, é isso? Isso, foi na Alemanha. E como é que foi quanto tempo vocês ficaram lá fazendo esse intercâmbio? A gente ficou cerca de 15 dias. Cerca de 15 dias. E deu pra ter uma baita de uma experiência em 15 dias? Meu Deus, se fala, foi uma experiência incrível, onde... Então, deixa eu pedir pra você dar uma apertada nesse botãozinho vermelho aí, por gentileza. Isso. Pode falar. Agora sim, aquele tava desligado antes. Desculpa, pode falar de novo. Tá bom. Essa experiência do intercâmbio, mesmo que não tenha sido tão longa, foi, creio assim, ao meu ponto de vista, ela foi intensa da mesma forma. Eu consegui aproveitar muito lá, consegui aprender bastante e creio que assim, não importa a quantidade de tempo, a experiência vai ser a mesma. Ela é única, né? Mas como é que foi lá o dia a dia de vocês? Vocês ficaram na casa de alguém? Sim. Como é que... Nós tínhamos, pelo menos eu falo, irmã, a minha irmã, a minha alemã, como eu falo às vezes também, onde a gente ficou na casa. Foi selecionado pelos professores, tanto os professores alemães, quanto os professores brasileiros. Eles foram separando pelas características, assim, de personalidade, se eu não me engano, de cada aluno, de cada estudante ali. E, enfim, eu creio que eles escolheram muito bem as duplas. Eu fiquei junto com a Pia, que é a minha alemã, e eu fiquei junto com a Yulia. E a gente teve uma conexão muito grande. Eu acho que com todas as duplas a gente teve uma conexão muito grande. Parecia uma parte minha na Alemanha, assim. Sim. Porque nossos gostos, o jeito que a gente vivia, assim, que a gente gostava de fazer, era sempre muito parecido. E com a Sabrina foi a mesma coisa. E com as outras pessoas que foram também foi a mesma coisa. Foi uma conexão muito boa e muito engraçada também. Porque duas pessoas de 2 continentes diferentes eram tão iguais e tão parceiras, assim. Então em 15 dias a gente conseguiu viver muito, muito intensamente, muitas coisas. Às vezes a gente vivia como um turista, às vezes a gente vivia como um morador de lá. Então foi bem intenso e foi muito legal. E alguém de vocês fala alemão, ou inglês, ou não? Só um pouquinho? O inglês sim. Inglês sim. A gente teve que fazer uma prova em inglês, de proficiência em inglês, e foi por isso que a gente fez, eu e a Laura passamos. Mas o alemão até tentaram ensinar um pouco, mas até Só aprendendo palavras sujas. Um café com leite do Duolingo, que é café milk. Nem sei falar. Eu não consigo falar leite. É complicado. A gente aprendeu do que a família ensinava pra gente ali da convivência, né? Um oi, um tchau, um obrigado, um por favor. Mas a família ensinou mais, assim, os nossos amigos lá também ensinaram um pouco de alemão e tal. Mas o inglês a gente precisava saber para fazer o teste de proficiência pela prefeitura. E conversação, escrita, saber ouvir também em inglês. E então a gente fez só com o nosso inglês, que deu muito certo. Você sabe que eu tive uma experiência em Blumenau, quando eu morei em Blumenau, eu era adolescente. Eu morei no Texto Salto, perto de Pomerode ali. É uma escola para quem quer aprender alemão, né? E eu trabalhei uma época, quando eu era adolescente, eu ajudava num mercadinho que tinha lá e tinha um bar. Então 2 palavras eu aprendi alemão. Bom dia e também Schnaps. Schnaps, que é a cachaça, né? Eu aprendi muito lá, então foi uma experiência muito interessante. Agora, Odo, você quer perguntar alguma coisa? Eu tô tomando conta aqui da... eu queria saber, assim, o que mais você notou que é bem diferente do Brasil em termos culturais. Quando vocês chegaram lá, o clima, como é que estava, a alimentação, a comida é muito apimentada. O que mais, assim, vocês notaram que, poxa, isso aqui é parecido com o Brasil, mas isso aqui é totalmente diferente? Pra mim foi, acho que muito transporte deles.
Assim, a maioria das coisas a gente fazia de trem, metrô. Ônibus então, tem assim, bastante lá? Não. A gente não viu muito ônibus. Eu, pelo menos, não vi muito ônibus, assim. Era muito mais metrô e trem. Sim. E pra todo lugar eles iam. Às vezes ia pra uma festa, ia pra todo lugar a gente andava de trem todos os dias. E era um transporte muito bom, né? Era um transporte muito agradável. Era limpo, era fresquinho, assim, sabe? Sim. A gente não passava calor. Não tem muito trânsito de carro? Vocês vão ver assim, trânsito aquele... Não. As estradas lá são muito boas. Isso. Sim. A infraestrutura em si é muito boa. Sim. Isso pra mim foi bem diferente, porque foi uma coisa que a gente utilizou todos os dias, né? Então o trem, o metrô, todos os dias a gente utilizava pra ir pra shopping, pra ir pra qualquer lugar. Daí, nas distâncias mais longas, a gente usava às vezes carro, tipo, quando era uma coisa muito específica, um horário específico, enfim. Mas de resto era tudo, a maioria trem, metrô, e foi uma coisa que me marcou bastante, foi muito legal. A comida lá é diferente do Brasil, muito diferente? Depende. Eles tomam água, não vou dizer quente, mas temperatura ambiente. Então, assim, até refrigerante. Cerveja também, inclusive, tá? Sim. Sério? Daí Sério? Tu pensa assim, nossa, que vontade de tomar uma coca gelada. Aí tu pega lá com a quente, mas é costume deles. Eles E não, também- eles não... Mas tinha gelo se você pedisse gelo? Sim, nas tinha. casas pelo menos sim. Porque tomar coca quente ninguém merece, né? Mas morna, muito Mas é menos, né? costume deles, Sim. então É assim, hábito, né? é até estranho pra eles Sim. tomar coca gelada. Gelada? Aham. A nossa alemã, a minha alemã, pelo menos, quando a gente falou que aqui no Brasil era com gelo e era bem gelada, ela teve a preocupação de perguntar se tinha em temperatura ambiente também. Então, assim, pra eles, como o temperatura ambiente é estranho pra gente, pra eles o gelado é estranho, sabe? Então, foi uma coisa que muito engraçada também, que ela ficou preocupada se tinha em temperatura ambiente. Será que é porque é uma questão de saúde, de fazer mal pra saúde? Porque a gente sempre aprendeu de pequeno que tomar gelado faz mal, né? É. Mas eles eram meio preocupados com a saúde. Por exemplo, não são acostumados com ar-condicionado. E lá, quando a gente foi, era tipo primavera pro verão. Então tava, Já era verão. tava agradável, assim, o não, clima. tava bem agradável o clima, mas eles não tinham ar-condicionados nas casas, é mais assim, lojas grandes e tudo mais. Mas nas casas é dormir com a janela aberta, com o vento que tem lá, e não tem ar-condicionado. E por ser verão, até falando do verão, eu não levei muito casaco pesado, assim, porque eu pensei, no verão deles vai estar tranquilo. E teve um dia que fez 14, acho 13, 14 graus de manhã. Olha só. E eu não tinha casaco muito grosso, sabe? Sim. E pra eles estava tranquilo também. Aí eu botei alguns casacos, enfim, e deu certo. Mas foi engraçado também, porque eu pensei que no verão é que nem do Brasil, né? Verão é só regata, é só short, mas é um pouquinho diferente. Agora eu percebo assim, Tiago, que imagino, já tive contato com outros intercambistas, percebo que eu falei 15 dias, a gente pode até pensar que 15 dias é pouco tempo, mas acaba sendo um tempo até considerável, né? Você consegue perceber uma mudança significativa quando eles voltam? Porque eu imagino as duas tendo uma experiência como essa, é enriquecedor. É uma experiência única, que fosse um dia que vocês passassem lá, né? Agora, para vocês que estão ali como professores, você que está na coordenação, o que você consegue perceber na mudança delas, quando elas, o caso das duas aqui, mas pode ser qualquer outro, quando retorna de uma experiência como essa? Então, são várias as questões que a gente observa, né? Elas são de vários níveis, né? Eu acho que a primeira é a questão linguística, né? Sim. Entender a importância de a gente falar um segundo idioma e como o inglês ele acaba sendo Universal, né? universal, ele abre portas. A gente foi para a França também, então nos países que a gente foi, o inglês ele acabou sendo, né, a nossa porta de entrada lá. A questão da conscientização, como a Alemanha ela é um país que investe muito na sustentabilidade, eles têm um sistema de coleta de lixo completamente diferente, então eles vivem uma vida nesse contexto diferente. Até uma das escolas que eram nossas parceiras, o diretor lá, uma das justificativas que ele disse que esse ano ele não iria participar é porque uma viagem de avião ele emite muito, né, gasta muito combustível e emite poluição, então esse ano ele não iria mandar nenhum estudante, porque ele estaria contribuindo para a poluição do planeta. Então, eles têm uma conscientização diferente, né? Hoje, eles estão passando por um processo que a questão energética ela é mundial, né? E lá eles até estão reativando algumas das usinas nucleares deles para poder ter energia. Mas essa questão do ar-condicionado é uma coisa que está pegando neles, porque com o aquecimento global e essa luta toda que eles estão tendo que começar a ceder um pouco para isso. E é uma coisa que elas acabam observando, como eles têm essa conscientização para a questão da economia,
para preservação. Por exemplo, a gente vai numa loja, a gente não ganha uma sacolinha plástica, né? Qualquer bolsinha a gente tem que pagar. Então, se a gente vai no mercado, a gente devolve as garrafas PETs, lá a gente recebe um dinheiro de volta. Então, elas acabam observando como que o sistema deles funciona, né, nessa questão também da sustentabilidade. Questão cultural, de valorizar a história, né? Querendo ou não, nós temos uma parceria desde 2011 com o distrito de Karlsruhe, porque nós temos uma história, né? Os nossos primeiros imigrantes, eles eram dessa região ali do Baden, né? Hoje a gente chama de Baden-Württemberg. Então, essa questão toda da conscientização, que a gente tem uma origem, né, histórica, eles acabam percebendo isso também. Elas voltam com mais autonomia, com mais protagonismo, né, como elas mesmas demonstram, né? Quando eu conheci elas na entrevista, elas tinham eu não digo uma insegurança, mas mais elas não retraídas, tinham a segurança que elas têm hoje, né? Então, elas têm uma história de vida para contar. E assim como elas foram para lá, elas também receberam eles aqui, né? E a gente sabe que por mais que elas tinham as familiaridades, elas tinham também as diferenças, que elas têm que aprender a conviver com o diferente, né? Tinha muitos conflitos que nós tínhamos internamente por questão cultural, a gente chama de choque cultural. E quando a gente é colocado em prova disso, né, a gente acaba também exercitando, né, o respeito, a empatia, como elas falaram, para nós é tão normal tomar uma Coca zero gelada, né? Eu falo zero porque cuidar da saúde aí, né? E eles, né, o gelo para eles não faz parte, né, da rotina deles, então causa um estranhamento. Então, se tu vai com preconceito ou se eles vêm com preconceito para cá, vai ter atrito. Então, são coisas assim, nas minúcias, que a gente vai observando, né? E elas evoluem, elas são estudantes, né? Então, uma até das missões delas, como elas foram duas apenas escolhidas para ir para lá, elas também têm que compartilhar esse aprendizado delas, né? Então, elas já fizeram isso ano passado, esse nós vamos fazer de novo. Semana que vem a gente vai estar aí fazendo uma campanha, talvez 2 ou 3 escolas, para levar para outros estudantes um pouquinho sobre o que é que elas aprenderam, e também está divulgando que a gente está com os editais abertos a partir do dia 9 de março. Agora, é curioso essa questão de ar-condicionado, de bebida quente, é que o Brasil está numa região de clima tropical, é mais quente, né? A Europa em si tem um histórico de um clima mais, daí claro, se tem uma questão toda de clima e tudo mais, né? Que a gente percebe. E esse processo de intercâmbio que está sendo aberto agora, elas podem participar ou elas não participam porque elas já foram? Elas já participaram, né? Então até a Sabrina já está no ensino superior já. Então sim. Ela legal, já bacana. faz agora 19, maio, né? Abril, ela já faz 19, então ela já não pode, já não vai mais. Mas a gente abre então agora para novas pessoas fazerem, né, ter essa oportunidade também, né? Então, como você falou, também tem as idades, que é entre 15 e 19, né? 19 até junho de 2026, né? E agora a gente está aguardando a Alemanha também se manifestar, porque eles também estão no processo de fazer a seleção deles lá, né? Assim como a gente seleciona nossos alunos, a gente depende, na verdade, do número de alunos que eles têm lá. Quantidade de meninos e de meninas. Nós não estamos sozinhos, né? A gente tem até ano passado a gente tinha o Colégio Unifeb como parceiro. Em 2024 a gente tinha a Prefeitura de Guabiruba também como parceiros, mas agora eles estão trilhando outro caminho, né? E esse ano o Colégio Consul também está começando a se aproximar também do intercâmbio. Então é a cidade de Brusque, né, que faz parte junto com esses parceiros, né? Então, vindo a quantidade de pessoas lá interessadas, a gente vai distribuir entre nós. Como poder público, a gente sempre solicita a questão da equidade, né? A gente pretende abrir uma vaga para menino e uma vaga para menina. A princípio a gente não tem essa confirmação ainda, mas a gente já começa o processo seletivo, porque a gente quer ter esses alunos selecionados até 31 de março, porque agora começa todo o trâmite de correr atrás de passaporte, então essas coisas são demoradas. Comprar passagem aérea e garantir que lá em julho a gente tem essa vaga garantida no avião também, né? E aí acreditamos que até também ali início de abril a Alemanha também nos passe e a gente consiga formalizar esses 2 escolhidos, se serão realmente uma menina e um menino, né? Então a nossa expectativa é que seja dessa forma, né? E como é que é o critério para escolher assim? Então, a primeira etapa da seleção é uma prova escrita. Então ali a gente faz a primeira triagem. Os alunos que têm o melhor nível de inglês, né, são os alunos que serão entrevistados. Então eles passam para a segunda etapa.
Então a primeira etapa eles são analisados na gramática, na questão do listening e também na escrita, né, na interpretação de texto. Passado por essa etapa, né, as 2 meninas elas passaram, elas ficaram entre as 10 melhores. E na segunda etapa, então, a gente fez uma entrevista onde a gente analisa, de fato, a gente passa a conhecer um pouquinho mais da história delas, né? A gente faz várias perguntas, fica ali uns 15 minutos conversando. Então a gente explora, vai espremendo e a gente faz com alguns critérios, uma pontuação. E aí os que têm a melhor nota, vamos dizer assim, né? Que alcançaram os objetivos que a gente tinha ali, são as classificadas. Ambos ficaram com nota 10 ali na etapa final da entrevista, né? Porque elas se saíram muito bem. Porque tem que ter esse também, além do conhecimento da língua, né? A gente observa também quem tem essa questão da empatia, quem tem a questão do respeito. Sim. Porque a gente vai estar levando 2 brasileiros, 2 brusquenses para ficar esse tempo também fora, né? Que vão representar e vão mesmo até o próprio comportamento, né? Exatamente. Por exemplo, se for uma pessoa mal educada lá, meu Deus, os brasileiros, os brusquenses, olha a imagem, né? A exato, imagem essa imagem que está em voga. Tem estudantes de lá que vêm para cá também, né? Isso. É feito outra etapa, né? Segunda, porque é um intercâmbio recíproco, né? Sim. Então a gente eles nos recebem lá em julho e isso já é desde 2012, basicamente assim. A primeira edição do intercâmbio eles eram primeiro e nós somos depois. E agora, depois, a partir do segundo ou do terceiro, a gente já inverteu. A gente vai em julho, que é o verão deles, e eles já passaram pelo período de provas, eles conseguem nos receber melhor lá. E eles vêm em outubro, que o nosso clima está esquentando também. Então eles também conseguem aproveitar um pouquinho, que eles gostam bastante de conhecer a questão da natureza. A gente tem um clima diferente, uma vegetação diferente, eles gostam muito disso também. Porque lá eles têm uma vegetação muito limitada, né? Uniforme. Então eles vêm em outubro e também ficam, se a gente fica lá 11, 12 dias, eles ficam aqui 11, 12 dias. Sim. Né? E a gente foi ano passado em 3 professores, eles eram também 3 professores no mês de outubro. É só uma dúvida, essa apresentação que vocês fazem, ela é só testemunhal ou vocês apresentam fotos, vídeos? Fotos, vídeos, tudo. E o que mais eles perguntam para vocês? Qual é a curiosidade número 1 assim dos alunos, do pessoal aqui? Como participar, principalmente, né? Eu compartilhei nos meus stories do Instagram nesses dias um post da Secretaria de Educação daqui de Brusque, falando do intercâmbio, e a primeira coisa que me perguntaram, como que participa? Daí se é só morador de Brusque, se tem que estudar aqui em Brusque. Daí tem um edital lá, onde pode acessar, pode ler todas as informações. Se tiver alguma pergunta também, creio que todos estamos aqui abertos a responder essas perguntas. E também perguntam muito como que foi, se eu aproveitei bastante. Também perguntam se os alemães, eles realmente são muito fechados, se eles são bravos. Mas assim, eles não são bravos, eles só são pessoas mais reservadas. Porque se tu chegar lá e tu conversar com qualquer um, eles não vão ser as pessoas mais calorosas igual os brasileiros, de chegar, abraçar, dar um beijo e assim, gíria. Aí, mano, como é que tá? Tudo certo? Eles são pessoas muito prestativas. Sim. Se tu pedir ajuda pra eles, eles vão parar tudo que eles têm ali pra fazer e eles vão te ajudar. Mas assim, não vai ser da forma mais brasileira. Sim. Assim, brasileirense. Brasileirense. que existe essa palavra. Ô Tiago, pra gente fechar, só da rede municipal, estudantes da rede privada, da rede estadual podem participar, e qual é o caminho, onde que faz essa inscrição? Então, o nosso edital, ele é disponível para os alunos de escolas públicas, tanto estadual quanto federal. Como são alunos público-alvo, é o ensino médio, né? A rede municipal tem até o 9º ano, só o ensino fundamental. Verdade. A gente acaba focando então apenas para os alunos do ensino médio, para ter essa reciprocidade também, que lá os alunos também são do ensino médio, então para a gente ter essa questão bem parecida, né? E os canais de comunicação é o nosso site da prefeitura ou da Secretaria de Educação, né? Qualquer informação também, se quiser ligar para a Secretaria de Educação, né? Eu não sei o número que agora mudou. Eu acredito até que eu tenho aqui no edital novo, que eu posso passar o número também. É o 47, né? O 40420250, né? E aí também pode falar com a Rose ou com a recepcionista, que eles tiram as dúvidas também, ou presencialmente na Secretaria de Educação, que é no 3º andar, né? Mas o edital, ele tá bem explicadinho, né? Tem que morar em Brusque, tá no ensino médio, ter as datas previstas, tem que ter
a fluência no inglês, né? Porque vai ser o que vai fazer a triagem, né? E a seleção. E também muito importante já ter o passaporte ou pelo menos um agendamento já encaminhado. Também tem essas datas ali no edital. Porque como agora em abril a gente já precisa comprar passagem aérea, sim, então não podemos esperar até julho, sim, que a pessoa tenha esse documento que é importante e necessário, né? Obrigatório para comprar a passagem aérea, né? E a prefeitura arca então com essa despesa, né, da passagem aérea, o transfer daqui até Florianópolis. Então esse é o custo, que é o custo maior, né? Ele é pago então pela prefeitura. Desses 11, 12 dias que eles ficarem na Alemanha, né, em julho, a família lá é responsável por esse adolescente, então tudo lá é custeado por eles, certo, alimentação, né, os transportes, o próprio distrito lá também, eles também oportunizam algumas coisas, né, uns almoços, a gente também tem algumas coisas que a gente acaba ganhando. Então, se a pessoa não tem condição financeira, mas ela tem vontade, tem conhecimento, ela vai gastar pouca coisa lá. Geralmente as meninas levaram dinheiro, elas compraram coisas de itens pessoais, um sorvetinho ou outro quando elas tinham vontade, mas não passaram necessidade, assim, a família ela dava esse suporte, né? Legal. Da mesma forma, reciprocidade, né? Quando eles vêm pro Brasil, a família tem que receber eles muito bem aqui, eles vão pagar as despesas deles lá, aqui para eles, alimentação, os passeios, né? Nós e o Colégio Unifeb, agora o Colégio Cônsul, o que a gente fizer junto, a gente também paga os custos do transporte, então acaba ficando um custo muito baixo, né? Então é bem voltado, né, no nosso caso de prefeitura, como a gente paga a passagem, para os nossos alunos também que têm uma vulnerabilidade social, desde que tenham conhecimento, né? Ajuda bastante, né? Exatamente. Maravilha. Tiago, obrigado mais uma vez. E a gente agradece também a oportunidade, né? E as inscrições então ficam abertas do dia 9 de março ao dia 19 de março. Tá certo, então. Laura, Sabrina, muitíssimo obrigado, parabéns. Muito obrigada. Muito obrigada. E vocês recomendam então pro pessoal que... Com toda certeza. Com olha certeza. Só. Se eu tivesse uma dica pra dar pra quem quer tentar, é só tentar, assim. Só tentar, tente, né? vai, porque quando eu fiz inscrição, assim, eu tava bem insegura, sabe? Eu falei, vou tentar, né? Se eu passar, que bom. Mas se não, também tudo bem, e deu super certo, então às vezes a gente fica muito insegura nos nossos conhecimentos, mas vale a pena tentar e vai ser uma experiência muito boa pra quem passar. Primeiro passo de tudo, né, Sabrina, é a iniciativa, né? É a coragem, né, de ir lá se inscrever, só não ter medo, que nem a Laura falou, e vai. Verdade, então. Parabéns pra vocês, tá? Obrigada. Conversamos aí com a Laura, com a Sabrina, que foram fazer o intercâmbio na Alemanha no ano passado, com o Tiago Spitz aí, que é o coordenador do processo aí, edital aberto. Dá um pulo lá no site da prefeitura, então, pra você pegar mais informações.